tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus, tua palavra é. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom te encontrar neste novo dia, nesta sexta-feira da Paixão, onde nós celebramos Jesus que entrega, doa a sua vida. O mal atinge o Filho de Deus, mas Deus não responde com o mal. Deus responde com o bem, responde com o amor. É o grande convite que essa sexta-feira da Paixão nos convida a responder o mal nunca com o mal, mas sempre com o bem. É o ensinamento primário que Jesus nesta sexta-feira nos transmite ao doar a sua vida. Por isso, faça este dia na sua vida um dia de silêncio, um dia de contemplação, um dia de comunhão com tantas pessoas que vivem esse dilema da paixão do Senhor, com tantos sofrimentos, com tanta fome no nosso país, onde a campanha da fraternidade vem nos alertar, fraternidade e fome, dizer aquilo que infelizmente está corroendo muitas famílias do nosso Brasil. É uma paixão isso também. A paixão não é somente ser morto na cruz, como fora Jesus, mas existe infelizmente várias formas de paixão, de sofrimento, que nós precisamos estar atento para ajudar essas pessoas a saírem deste sofrimento. A nossa oração, portanto, hoje seja esta, de estar em plena comunhão com Deus, sem esquecer dos nossos irmãos e irmãs que também sofrem e passam por sofrimentos semelhantes. O evangelho que hoje nos doa a igreja é o evangelho longo da paixão do Senhor, João capítulo 18, versículos 1 ao 19 e 42. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: "A quem procurais?" Responderam: "A Jesus o Nazareno." Ele disse: "Sou eu." Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: "Sou eu", eles recuaram e caíram por terra. De novo lhe perguntou: "A quem procurais?" Eles responderam: "A Jesus o Nazareno." Jesus respondeu: "Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem." Assim se realizava a palavra de Jesus, que Jesus tinha dito: "Não perdi nenhum daqueles que me confiaste." Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: "Guarda a tua espada na bainha, não vou beber o cálice que o Pai me deu?" Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano.
Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiram Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seus ensinamentos. Jesus lhes respondeu: eu falei as claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei, e eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: é assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: se respondi mal, mostra em que? Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava ali em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou: não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhes responderam: nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: estás dizendo isto por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: por acaso sou judeu? O povo, o teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim? Que fizestes? Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: então tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta minha voz. Pilatos disse a Jesus: o que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhe: eu não encontro nenhuma culpa nele. Mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinho e colocaram-na na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximaram-se dele e diziam: viva o rei dos judeus! E dava-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: olhai,
Eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilato disse-lhe: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o. Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmo para crucificar, pois não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo esta lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir estas palavras, Pilato ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilato levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa. Por volta do meio-dia, Pilatos disse aos judeus: Eis o rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escreva o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados partiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica? Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estava de pé sua mãe, a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando-se a cabeça, entregou o seu espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz.
Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que fora crucificado com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus, levou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido a Jesus de noite. Trouxe uns 30 quilos de perfume feito de mirra e óleos. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixa de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava aberto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimado irmão e irmã, é um longo evangelho, mas aqui está o retrato daquele que fez o bem e que recebe o mal, por aqueles que não concordaram com a verdade, por aqueles que não concordaram com o bem que ele fez. Este evangelho só destaca 6 pequenas coisas. A primeira, o plano de Deus. É feito aquilo que Deus pensou, planejou, e Jesus acolhe a vontade do Pai. Segunda coisa, Jesus, ele declara: ofereço a minha vida, a sua vida como oferenda, a sua vida como oferta indelével a Deus. Terceira coisa que o Evangelho destaca: eis o homem, ecce homini. Eis que aqui Jesus é apresentado de forma irônica por Pilatos, mas que na verdade, sim, este homem é Deus. Este homem é o Filho de Deus, o Messias, o enviado do Pai. Quarta coisa que o Evangelho destaca, Jesus que vai dizer: tudo está consumado. Jesus não afasta o cálice, como diz os evangelhos sinóticos: afastai de mim este cálice. Ele vai dizer para Pedro que eu não irei beber o cálice que o Pai me deu. Ou seja, eu aceito o cálice que o Pai me deu. Eu enfrento esta realidade. A sexta e última é justamente aquilo que o evangelista João destaca, que Jesus na cruz é perfurado o seu lado e dali sai sangue e água. E do alto da cruz, então nós somos testemunhas que ali nasce os 2 grandes tesouros da igreja: a Eucaristia e o batismo. Batismo e Eucaristia. Batismo manifestado ali pela água, Eucaristia pelo sangue do próprio Jesus. E ainda destacaríamos a figura nobre e incisiva, insistente, perseverante, a figura de Maria. Filho, eis aí a tua mãe, diz Jesus. Mulher, eis aí o teu filho. E a partir daquele dia, o discípulo amado passou a cuidar de Maria. Jesus confia o seu tesouro ao discípulo amado e vice-versa. Caríssimos irmãos e irmãs, aquele que dá a vida por nós na cruz quer que cuidemos uns dos outros, quer que sejamos transmissores da paz e que não usemos de violência para responder à violência,
mas usemos da paz. Jesus é aquele que protagoniza o espetáculo da paz. E é nesta paz que nós somos chamados, portanto, a integrar a nossa vida em Jesus Cristo. Viva com intensidade esta sexta-feira. Na celebração da paixão, nós temos 3 momentos importantes. O primeiro momento é a liturgia da palavra, onde se narra este longo evangelho que aqui li para você. Depois, o segundo momento é as preces ou a oração universal que se faz pela Igreja e por todas as nações. O último momento é o momento da Sagrada Comunhão. Esta comunhão, o rito da comunhão, que já foi, a Eucaristia foi consagrada ontem, na Quinta-feira Santa, e hoje, como nós não celebramos missa, é o único dia do ano que nós não celebramos missa, na Sexta-feira Santa, porque o autor da vida está morto, por isso não se celebra missa. E assim, portanto, nós nessa celebração da paixão vivenciamos a paixão diretamente dito, buscamos a rezar, somos chamados a rezar por aqueles que nos pedem a oração, pela Igreja, e depois participamos da Sagrada Comunhão, fazendo assim esta plena comunhão com Deus. Viva com zelo, faça silêncio, escute Deus no teu coração ainda mais neste dia. E eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo